Olá, bom dia! Hoje, terça-feira, mais um quadro Negociação em Foco ao vivo para vocês. Bom dia, YouTube, Facebook. Nesse quadro a gente aprende, eu trago aqui para vocês um pouco a gente traz algumas estratégias negociais e jurídicas para que você consiga vender um imóvel por mês, no mínimo, todos os meses vendendo imóveis. Esse é o nosso objetivo aqui com esse quadro, trazer informações para vocês conquistarem isso, né? Para eu poder acompanhar vocês nessa jornada que é o desejo de todo corretor de imóveis, né? Vender todo mês pelo menos um imóvel, não é mesmo? E hoje um tema de grande importância é sobre contratos, né? E especificamente sobre cláusulas contratuais. Se a gente não colocar algumas cláusulas essenciais no contrato de venda e compra, vocês podem ter muitos problemas. E quando a gente não coloca cláusulas contratuais e te levam a um problema futuro, isso faz com que as pessoas com quem você trabalha percam a confiança em você. Logo, o que vai acontecer? Isso vai fazer com que você deixe de vender todos os meses. Porque quando a gente tem um trabalho bem feito, a gente tem cliente todos os meses, sempre com a gente, confiando, né? E agora quando a gente faz um trabalho que não é legal, que gera um problema futuro para o nosso cliente, para o nosso proprietário, para o nosso comprador, isso daí de fato faz com que você deixe de vender todos os meses, porque isso corre, né, no mercado, entre as pessoas, a gente sabe como que funciona no dia a dia e não é legal para o corretor de imóveis ter esse tipo de situação. E aí vem a pergunta, né? O que é um contrato de venda e compra? Bom, contrato a gente sabe que é aquele instrumento que formaliza a vontade das partes, né? O contrato ele tem que trazer todas as informações necessárias que entre as partes ficou acordado verbalmente. E esse documento ele tem que ser redigido com todas as necessidades dele, todas as disposições legais que são necessárias para que esse instrumento lá na frente não tenha uma nulidade, uma anulabilidade, né, um vício de fato que gere um problema para alguém. Tá, tudo bem? Então, o que acontece? O contrato, ele inicialmente depois que a gente faz a proposta, que a gente já falou disso aqui numa outra oportunidade, o contrato ele vem trazendo o quê? Justamente o que as partes definiram lá atrás na proposta, e dentro dele tem que haver várias disposições que já tem previsão legal e outras disposições onde as partes acordaram. O compromisso de venda e compra, ele ainda é um documento que vem antes da escritura pública, né? O que acontece? A escritura pública, ela traz a formalização dela, traz o direito real das partes quando ela é registrada. O compromisso de venda e compra, que é o instrumento que a gente está tratando aqui, que ele tem bilateralidade, ou seja, ele tem duas ou mais partes trabalhando nele, que vão assinar aquele instrumento. Nós temos preço, né? Então a bilateralidade, nós temos a onerosidade desse instrumento, que é uma venda e compra, então um instrumento oneroso, que tem uma contraprestação da outra parte, uma com a outra. Então no caso de imóveis que nós estamos tratando aqui, é o que? É alguém vender algo, né, um imóvel, mediante pagamento de preço. E quando a gente fala de cláusulas
essenciais e cláusulas que, se a gente não falar no contrato, pode nos gerar problemas, minimamente a gente tem que buscar o que num contrato? Nós temos que ter agente capaz, que é o quê? O agente capaz são pessoas que podem de fato assinar um instrumento contratual. São pessoas que têm legitimidade. O que é legitimidade? Legitimidade é a possibilidade jurídica mesmo de alguém poder assinar alguma coisa. Então, se você fizer um contrato que tem duas partes, uma delas não tem legitimidade para assinar o instrumento, isso lá na frente pode gerar um problema que alguém pode requerer a nulidade daquele instrumento. Então, o agente capaz, que é o artigo 104 do Código Civil traz, é justamente isso, agente capaz. Verifique quem é que está assinando o instrumento. Então, desde lá da proposta, você já tem que fazer essa verificação. No instrumento contratual, nesse compromisso de venda e compra, é ainda mais importante. É ainda mais importante. Porque isso pode, de fato, gerar um problema lá no futuro e te impossibilitar posteriormente de fazer uma venda todo mês. Por quê? Justamente por conta do que eu falei, você começa a perder a qualidade no seu trabalho, porque os seus clientes vão perceber que você não analisou coisas essenciais para ter no contrato. E aí isso começa a gerar um problema muito sério e você passa a ter dificuldades em conseguir os clientes ou de firmar uma relação de qualidade com aquela pessoa que você naquele momento trabalhou. Nós temos que ter, além do agente capaz, objeto lícito, determinado ou determinável, que quer dizer o quê? Um objeto determinado, a gente sempre, quando a gente na faculdade, quando é falado sobre isso, né, os professores sempre brincavam muito, falavam, objeto determinado não pode ser um terreno na Lua, porque como é que você vai comprar um terreno na Lua? Não tem como, ele não é possível, né? Ele não tem como. E tem que ser um objeto lícito. Né? O objeto lícito você não pode fazer um instrumento de venda e compra trabalhando com ilicitude. Você também gera um problema futuro no contrato. Então, isso é determinante também no instrumento. São coisas mínimas, né? O agente, o objeto, determinado, determinável e possível. Então, no caso de imóveis, fica muito claro a possibilidade, porque existe o terreno, né, em loco, você verificou a matrícula, existe aquele bem, ou no mínimo ele é determinável, porque eventualmente se você tiver um contrato com um imóvel que precisa de alguma retificação de área, por exemplo, ele é um objeto determinado, eventualmente pode ter uma correção ali na frente, mas isso não tira a qualidade dele de existente, de possível. Então, o contrato tem que conter a descrição do imóvel. E qual que é a descrição do imóvel que tem que estar lá no contrato? Tem que ter a descrição exata, constante da matrícula. Porque se você precisar desse instrumento para levar registro, por exemplo, você não consegue se você não tiver feito a descrição completa do imóvel, exatamente como está na matrícula daquele bem. Então é necessário que você transcreva mesmo e observe tudo que tiver na matrícula, se tem construção, coloque o cadastro, o número da matrícula, identifique o cartório de imóveis competente. Então, isso é importante vocês colocarem no contrato. O objeto, ele tem que estar bem descrito, bem analisado, para ele ser um objeto determinado, possível, lícito, que as pessoas consigam identificar dentro do instrumento o que ela está vendendo e o que a outra parte está comprando, para que não haja dúvidas. Eu já vi na prática acontecer porque aqui, hoje nós estamos falando de um instrumento. Bom dia a todo mundo que está entrando, obrigada, viu, pela presença. Quando você pega um instrumento contratual, aqui nesse caso nós estamos falando de imóveis de terceiros, né?
uma parte e outra estão ali comprando, vendendo, e não tem envolvimento de uma loteadora ou de uma incorporadora, não é uma venda de imóvel na planta. Embora o instrumento de imóvel na planta também precise atender os requisitos legais, que até agora nós falamos, que é o agente, que é o objeto lícito. E eu já vi na prática acontecer, loteadoras, por exemplo, não tomarem muito cuidado, talvez na hora lá de fazer a venda, o corretor que estava lá na hora fez alguma coisa errada, ou quem tinha a obrigação de uma reconferência não observou, venda de lotes em duplicidade. Então, duas pessoas compraram o mesmo lote. Quer dizer, na hora de você levar isso para o cartório, quem registrou aquele instrumento primeiro vai ter a preferência. E aí a outra pessoa que comprou, às vezes até no contrato, antes da data daquele que tem o registro na matrícula, o que vai acontecer? Essa outra pessoa, essa segunda pessoa, ainda que com um contrato anterior a do registro, ela vai ter problema e vai ter que requerer isso judicialmente. Então, olha a importância de uma correta identificação do imóvel num contrato de compra e venda. Imagina só você, que é corretor de imóveis, descrever errado a matrícula lá, né, enviar errado para um advogado que está te assessorando, qualquer coisa do tipo, ou você identificar esse imóvel errado no local, pegar uma matrícula errada, isso pode gerar um problema no futuro para você, absurdo. Eu já vi casos de ter que fazer compensação de lotes dentro de um mesmo loteamento, porque ficou errado a escrituração daquele documento, o contrato saiu errado. Então isso acontece de verdade na prática, então observe muito isso, porque é um problema que acontece de verdade na prática, não parece que é só o que está lá na lei, né, que a gente tem que seguir, e não. Se existe lá na legislação, é porque alguma coisa já aconteceu de fato no dia a dia, tá? Porque normalmente o que acontece, né, as leis são criadas após os acontecimentos do dia a dia. E aí depois do objeto, o que a gente vai trazer? A forma. O que é forma? Aí a lei fala assim, forma prescrita ou não defesa em lei. A forma prescrita, quando a lei determina que seja, por exemplo, por instrumento público, e você só faz com instrumento particular, você pode ter problemas, novamente, de não ter uma validade jurídica daquele instrumento. Por quê? A lei fala, né, imóveis acima de 30 salários mínimos, você tem que fazer por meio de escritura pública. Imóveis abaixo desse valor, você pode fazer por instrumento particular, inclusive levar a registro no cartório de imóveis. Isso, na prática, acontece muito pouco, né? As pessoas dão prioridade em ter o compromisso firmado, enquanto há algumas condições a serem cumpridas no decorrer do contrato, para depois fazer uma escritura pública e levar registro. Tá? Então tem que sempre observar a forma que a lei exige. E quando a lei fala forma não defesa em lei, é uma forma que não é proibida em lei. Então, se a lei não disser nada, você pode usar a forma. Agora, se a lei trouxer uma forma prescrita, você tem que observar essa forma, sob pena de você ter uma nulidade no negócio jurídico entabulado, tá? E aí, tem essa diferença de imóveis, de contratos firmados entre terceiros, uma venda e compra feita entre terceiros, e tem o imóvel na planta também, que é aquele instrumento que vem da loteadora ou da incorporadora, que é feita sob legislações específicas, né? Um instrumento de venda e compra feito, por exemplo, na Lei 6766, que é uma questão de loteamentos. Então, o instrumento ele vai ser baseado naquela legislação específica, é uma lei especial que regulamenta aquele documento. Na incorporação imobiliária é a Lei 4591, de 64, e ela também traz algumas especificidades, porque também é uma lei especial que vai tratar do instrumento. Então, as empresas, né, as incorporadoras, as loteadoras, elas têm que fazer instrumentos baseados nessas legislações esparsas específicas. Agora, no instrumento feito com
com terceiros, né, entre terceiros, entre particulares no caso, quando a gente fala de imóvel de terceiro, é imóvel não adquirido na planta, né, costumeiramente falado, esse instrumento ele tem que ter as cautelas mínimas, né, o básico exigido por lei, e as partes também podem estabelecer algumas condições dentro do contrato, né, e ao longo do processo irem cumprindo aquelas condições estabelecidas, tá? Então essa é uma diferenciação até que mínima, para que vocês entendam as leis esparsas que regulamentam a matéria de imóveis na planta ou não. E assim, é muito importante que vocês tenham atenção ao que vocês colocam no contrato, novamente falando, justamente para não gerar problema no futuro. Eu já vi acontecer, às vezes, o que salva, né, o contrato. O contrato é salvo por essas cláusulas. Por exemplo, questão de posse. Eu já vi casos de pessoas acordarem posse após um determinado período de tempo, após o registro do instrumento no cartório de imóveis, por exemplo, e as partes, o comprador não querer respeitar aquele período de tempo acordado entre as partes, e ele não tem o que fazer, ele não quer esperar o período, mas ele acordou aquilo em contrato. Então, o vendedor, ele não tem obrigação nenhuma de sair do imóvel antes da data que eles combinaram, embora o comprador queira entrar antes. Se isso não tem previsão em contrato, o que vai acontecer? O comprador já tem lá no nome dele o contrato registrado, né? Já está na matrícula o nome dele. O que ele vai fazer? Ele notifica e fala que quer entrar no imóvel imediatamente, sob pena de entrar com uma ação judicial. E olha o problema. Para o corretor de imóveis, isso não é nada bom, tá? Não é interessante que você tenha qualquer uma das partes te trazendo problemas nesse sentido, porque isso no mercado imobiliário é ruim. O corretor acaba não sendo bem falado, aí você não vai conseguir ter uma venda todos os meses, que é o que a gente busca, né? Todos os meses a gente vender imóveis, porque, afinal de contas, os honorários do corretor é o prolabore dele, é o salário dele, né? Todos os meses ele tem que ter a entrada de dinheiro, porque precisa. Então, foquem muito nessa questão dessas análises, porque é importante, tá? E aí a gente fala assim, né? Por que o compromisso de venda e compra ele é tão importante? Justamente por isso, para a gente regulamentar o que as partes definiram na proposta. Ele vai desenhar como que vai se desenrolar todo o processo de venda e compra. Então, ali você vai desenhar. A gente começa, tem o título, aí vem a qualificação das partes, lembra do agente capaz? Então, ali você tem que observar com bastante cautela quem são as partes, quem que é o vendedor, se aquela pessoa tem legitimidade para assinar o instrumento, se ele realmente pode vender, se ele pode transferir o domínio, sob pena de gerar uma nulidade futura e um problema para o corretor também. Isso também é responsabilidade do corretor de imóveis. Depois você vem com a descrição do preço. Então, a gente coloca o preço à vista, e por se tratar de compromisso de venda e compra e não uma venda à vista, é que é tão importante o compromisso, porque ali você vai também esclarecer para as partes quanto que serão feitos os pagamentos, quais os valores de cada pagamento, para onde vai o dinheiro, quem que vai fazer o pagamento, quem que vai receber. Então, a importância de constar o preço também é um requisito essencial no contrato de venda e compra. A forma de pagamento é outro requisito essencial, especialmente no compromisso, e isso também acontece lá no imóvel vendido na planta, né, para quem trabalha com imóveis de loteadora ou de incorporadora. E entre as partes, ali entre o vendedor e entre o comprador,
eles estabelecem como que serão feitos esses pagamentos para que não haja dúvidas. Qual que é a data, se aquela data não for cumprida, qual que é a penalidade daquilo, se vai ter multa, quanto é a multa. Então não basta só dizer como é o pagamento, como que o pagamento será feito. Você também tem que estabelecer quais são as penalidades se ele não for feito nas datas aprazadas, tá? É TED, é DOC, é PIX, hoje em dia tem o PIX, quando que vai ser feito. Também dá para fazer cheque administrativo. Então a forma de pagamento, gente, esclarece tudo isso. E é extremamente importante. Imagina se você não estabelece isso. As dificuldades que isso começa a gerar. A parte ela fica sem segurança. Ela não sabe qual é a data que ela vai trabalhar. Ela não sabe quando ela vai receber, o outro não sabe como que vai pagar. Tá bom? Então isso é de extrema necessidade no instrumento particular, né? Entre as partes ali, tá? A gente tem que dizer se o imóvel está livre de ônus ou não. Porque alguns imóveis, eles têm alguns ônus e alienações que não impedem a venda. Então, a necessidade de você saber se aquele ônus e alienação impede ou não a venda é importante. Por quê? Porque daí você vai orientar a parte em relação àquilo que está sendo, tem na matrícula do imóvel. A matrícula é o que consta tudo do bem. Então ali vai ter a descrição daquele ônus, eventualmente uma alienação, como que vai ser o processo de cancelamento daquele problema que está ali registrado na matrícula, né, que ele está identificado na matrícula. Então essa situação, isso é uma cláusula essencial para o contrato também, que se você não mencionar, pode te gerar um problema muito grave no futuro. Porque eventualmente o imóvel tem uma alienação fiduciária em garantia, o imóvel pode ter uma hipoteca, o imóvel pode ter uma penhora, ele pode ter uma indisponibilidade. Quando você desenha dentro do instrumento contratual tudo que tem na matrícula e define com as partes como você vai resolver aquelas questões, ficou às claras, isso gera segurança jurídica para as partes. Isso traz toda uma clareza para as pessoas que estão negociando, que o corretor de imóveis, ele vai passar essa segurança para as partes, consequentemente ele vai gerar essa fidelização de cliente e certamente esse cliente vai indicar para outras pessoas, ele vai falar bem do corretor e isso vai gerar uma situação para o corretor onde vai fazer com que ele venda sempre. Porque o corretor, quando ele começa a ser indicado para outras pessoas, o que acontece? Esse lead que vem por indicação, ele é uma pessoa que está muito interessada no serviço daquele corretor. Ele é uma pessoa que está realmente querendo aquele profissional para trabalhar para ele, porque ele sabe que para aquela outra pessoa que ele teve que deu a indicação, ele sabe que foi um trabalho bem feito. Então imagina se você faz um contrato e você não fala que tem ônus, que tem alienação no imóvel e não define com vendedor e comprador como que você vai resolver isso daí no futuro. O que vai acontecer? Problema, você acha mesmo que alguém vai indicar aquele corretor que não viu isso? Não vai indicar. Consequentemente, ele não vai ter venda sempre. Agora, se o corretor faz todo o trabalho e tem essas indicações, tem as cláusulas todas desenhadas, certamente esse corretor vai ser indicado e vai ter constância nas vendas. Ele vai ter venda todos os meses, ali, pelo menos um imóvel todo mês ele vai vender. E assim, além dos ônus, a gente tem que trazer o quê? Todos os prazos que isso tudo vai ser cumprido, não só do pagamento, mas se, por exemplo, tem uma alienação fiduciária em garantia, né? Se tem essa alienação, quando que ela vai ser quitada? Quem que vai quitar? Qual que é o prazo que as pessoas têm para isso? E se não acontecer? O que vai acontecer, né? Se não acontece o pagamento, se não é cumprido o prazo? Que penalidade eu tenho, né?
tem que ter muito desenhado, muito bem desenhado, esclarecido entre as partes, como que vão ficar esses ajustes, para que no futuro isso possa ser definitivamente cumprido dentro dos prazos e com todo o desenho ali que foi delineado pelas partes, tem que ser cumprido, né? A gente também tem, por exemplo, as cláusulas penais, que pode ser, porque olha só, o compromisso de venda e compra, ele tem uma cláusula que é de irretratabilidade e irrevogabilidade. Então, quando nós temos isso no instrumento, e no instrumento de contrato, no compromisso de venda e compra, tem que ter essa cláusula. Quer dizer o quê? Somente numa situação de inadimplência absoluta entre as partes pode haver uma rescisão desse contrato, tá? E o que vai acontecer? Tem que ter notificação entre a parte que está esperando o cumprimento da obrigação. Se aquela obrigação não for cumprida, essa parte notifica o inadimplente para que ele cumpra, dá um prazo. Tudo isso tem que estar lá escrito no contrato. Qual é a multa que gera? 10%? 20%? Isso é da cláusula penal. Aí tem que estudar bem essa cláusula para colocar para as partes vão perguntar para o corretor de imóveis do que se trata. E ele tem que esclarecer o que é uma inadimplência absoluta, o que pode gerar essa resolução contratual por inadimplência, qual é a multa gerada pelo atraso no pagamento de parcelas. Será que é essa multa maior da cláusula penal que vai ter um valor maior? Você entendeu? O corretor ele tem que entender, ele tem que saber todas essas cláusulas. E aí essa multa, por exemplo, só pela inadimplência de uma parcela, não é uma multa muito alta, é uma multa menor, mais baixa. Você tem que tratar sobre a correção monetária que vai ser aplicada no contrato, porque as partes vão perguntar para o corretor de imóveis qual é a correção. É pela tabela prática do Tribunal de Justiça, se for eventualmente para o judiciário, tem honorários advocatícios numa eventual resolução contratual. Como que fica tudo isso? Como que funciona essa questão? Então, o corretor precisa conhecer. Outro ponto muito importante, posse. Ela é extremamente importante porque, mesmo que aconteça de você definir no instrumento de contrato que as partes têm que entrar em determinada data, isso dá problema. Então, olha só, se você já coloca e dá problema, imagina se você não colocar. Aí que você vai ter um problema nas mãos. A posse precária, se você orientar o seu cliente comprador a ter a posse precária e o vendedor autorizar com que esse comprador entre no imóvel antes de repente de ter totalmente quitado o imóvel, e essa pessoa deixa de pagar, você vai ter o problema de cobrar o valor da inadimplência e vai ter que entrar com uma ação para requerer a posse de volta. Isso não é bom para o corretor de imóveis, certo? Isso vai fazer com que ele novamente tenha problemas lá no futuro, deixe de ter indicações, porque o cliente vai falar que houve um problema, que olha, o cliente daquele corretor de imóveis, ele não me orientou, que eu precisava esperar totalmente a quitação do contrato para liberar o imóvel, enfim. Isso tudo tem que ser muito bem desenhado entre as partes com o corretor para não ter esse tipo de problema, tudo bem? E aí você com certeza vai prestar um serviço de excelência e vai ter indicação, vai vender todo mês, enfim, aí é o que a gente espera que aconteça. E assim, se você não tem todas as cláusulas necessárias que eu falei, se você não tem a descrição do agente, se você não tem a menção do imóvel completa, né, o objeto determinado, se você não tem preço, se você não coloca
forma de pagamento, se tem ônus e alienações, quando vai ser a posse do imóvel, quais são as penalidades existentes naquele contrato, se por acaso acontecer algum tipo de inadimplência, tanto em parcelas de pagamento quanto em resolução mesmo de inadimplência absoluta. Se você não coloca tudo isso, é um problema muito grave. Isso não gera segurança jurídica para quem está assinando. A gente também orienta a colocar no próprio instrumento de venda e compra o valor da comissão a ser recebida pelo corretor de imóveis. É importante que ele também tenha essa menção lá para as partes saberem e eventualmente executar o contrato, porque o instrumento contratual ele é um título executivo extrajudicial. O que significa isso? Significa que se alguém não pagar a comissão, a depender de quem foi que efetuou ali o acordo de pagamento, o corretor também pode usar aquele instrumento, ou até mesmo as partes podem executar como um título executivo que tem uma tramitação um pouco mais simples no judiciário para que aquele contrato seja cumprido. Então, a segurança jurídica que gera, quando você coloca todas as cláusulas, identifica que esse contrato é um título executivo extrajudicial, também traz segurança jurídica para quem está fazendo com você toda a negociação, né? O comprador e o vendedor, todas as partes vão ficar mais seguras naquilo que elas estão fazendo. E como que você faz para você não se perder na elaboração do contrato, né? A gente tem uma estrutura contratual que costumeiramente a gente segue e a gente já passa isso para os nossos corretores, que vem inclusive lá na proposta. Quando a proposta é muito bem feita, muito bem desenhada com as partes, o contrato se torna um instrumento mais fácil de ser redigido e eventualmente discutido, se necessário for, porque, como eu disse, contrato, ele não é um documento totalmente travado, que você não consegue mexer em absolutamente nada. O contrato você consegue alterar as cláusulas de acordo com a vontade das partes, porque, afinal de contas, o compromisso de venda e compra é um instrumento que formaliza a vontade das partes, para depois ir para uma escritura pública e depois o registro, quando tem eventualmente algumas condições a serem cumpridas no decorrer do processo, tá? Então, para você não se perder em como fazer, tenha sempre em mente o seguinte: quem são as partes, qual é o objeto, qual é o preço, forma de pagamento e se tem ônus e alienações naquele imóvel. A partir daí, você já começa a ter as cláusulas costumeiramente incluídas no instrumento contratual, e também a partir daí você vai ter a menção de cláusulas especiais que dentro da negociação ficou definido. Então, para você não se perder, segue mais ou menos essa estrutura, né? Isso é só uma ideia, né? Mas se você tiver um contrato já que você costuma trabalhar, verifique se tem todos esses requisitos essenciais já previstos em lei e aqueles instrumentos, aquelas cláusulas entre as partes que ficou definida. Existem riscos de você não mencionar alguma cláusula, é importante que se saiba isso. Nulidade, anulabilidade, isso faz com que um contrato possa deixar de existir no mundo dos negócios jurídicos, de uma forma muito simples para esclarecer para vocês isso, né, que é bem técnico. Então, por exemplo, se você não avalia bem uma parte, você não coloca que tem algum tipo de ação judicial em nome daquele vendedor ou qualquer coisa do tipo e ele vir a perder o imóvel, isso pode te gerar um problema, pode sim ser desfeito esse contrato, e se você não definiu o desfazimento desse instrumento, pode te causar grandes problemas, porque você não vai saber como fazer. E aí você vai ter que ir para onde? Para a lei, né? Se não está no contrato, você vai para a lei. E nem sempre a lei vai proteger aquela pessoa que está mais prejudicada. A gente vai ter que achar uma forma disso acontecer para não gerar grandes problemas para a pessoa que está sendo prejudicada, né? O prejudicado
no contrato. E quando tem contrato com banco, então, que tem, sei lá, interveniente quitante, ou que tem financiamento para acontecer, tem várias cláusulas que você precisa conversar com os seus clientes para você escrever ali no contrato e não te causar problemas futuros. Então, quanto mais vocês conversarem com o cliente de vocês, entenderem a situação de pagamento, entenderem como é que funciona trâmites internos de banco, como que vai ficar tudo isso, é melhor. Então, conversa muito com o seu cliente, entenda quais são as necessidades do vendedor e do comprador, definam a posse. Gente, é sério, posse dá muito problema, mas muito problema. Se não tiver escrito no contrato, vocês vão ter vai ter um problema nas mãos aí que vocês não vão querer resolver, porque vão ter duas pessoas ali discutindo quando que quer entrar, outro quer sair, mas eu não posso sair agora porque eu ainda preciso alugar um outro imóvel, eu preciso comprar. Muita coisa acontece, é complicado. Então, foca aí na posse. Outra coisa muito importante, gente, despesas. Quem paga despesa? Quem que paga despesa de antes, durante, depois? Quem que acerta isso daí? Quem que paga despesa de cartório? Quem que paga comissão de corretor? Tá? Uma dúvida. Essa segurança jurídica que vem com as cláusulas pode gerar discórdia de um lado das partes? Olha, quando você não determina no contrato tudo que precisa ser determinado e houver algum tipo de inadimplência, mínima que seja, você pode gerar entre as partes uma discussão, sim. Então, aí você vai falar assim, nossa, mas então eu preciso colocar muita cláusula para não gerar? Sim, quanto mais claro estiver o contrato, melhor. As chances de dar uma discussão é bem menor e ainda assim pode acontecer. Na prática isso acontece bastante, assim, de ter tudo desenhado lá no contrato, escrito, todo mundo assinou e mesmo assim as partes entrarem em discussão. Só que aí vai acontecer o quê? Cabe ao corretor de imóveis, que é o intermediador, e aí onde vem a extrema necessidade do corretor de imóveis conhecer contrato. Porque muitos me falam assim, eu não preciso entender contrato não, quem faz contrato é advogado. Tá bom. Aí você vem e coloca assim, o seu cliente chega e fala assim, eu preciso entrar no imóvel até tal dia, o vendedor não sai do imóvel, o que eu faço? Eu preciso. Aí o corretor de imóveis, conhecendo o contrato, porque ele ajudou na formulação das cláusulas, ele falou assim, olha, ficou determinado lá no contrato que você tem até X dia para esperar. O vendedor tem até tal data para sair. Então não adianta forçar a barra. Ele está cumprindo o contrato. É muito bom quando você consegue falar isso. Ele está cumprindo o contrato. Isso gera segurança nesse caso, por exemplo, do exemplo. Já aconteceu, olha só, e foi prático mesmo. A ideia era, a pessoa tinha que entrar no imóvel até, eles tinham combinado em até 30 dias após o registro do instrumento do banco, porque o instrumento do banco também é um contrato, só que ele tem força de escritura pública e ele vai para registro direto para o cartório. Então, no compromisso, quando estava ainda em fase de alinhamento do financiamento, qual foi a conversa e o acordado? O comprador, ele tinha que registrar o contrato e aí o vendedor tinha até 30 dias após esse registro para desocupar o imóvel para o comprador entrar. Aí, o que aconteceu? As partes assinaram, acordaram isso, tudo certo.
O banco atrasou o financiamento. O banco de quem? Do comprador. Tá? O banco do comprador atrasou o financiamento. Muito bem. Consequentemente, demorou mais um registro. Então, se a previsão era para que fosse registrado esse contrato, até, por exemplo, o final de novembro do ano passado, ele não foi porque o banco do comprador atrasou na liberação do financiamento. Tá. Passado alguns dias, o comprador começou a ficar incomodado com a demora da saída do vendedor do imóvel. Mas o que era o combinado em contrato? Após o registro, 30 dias para poder desocupar o imóvel, o vendedor. E não foi culpa dele o atraso, foi culpa de quem? Do banco do comprador. O banco do comprador que demorou. E aí o comprador começou a forçar mais a barra para o vendedor sair. Não era por culpa dele, não era vontade dele. Ele estava só cumprindo o contrato, certo? Aí registrou em meados de dezembro o contrato lá do banco, no cartório de imóveis. 30 dias. Daquele dia, 30 dias. Tudo bem. O comprador fez o quê? Notificou o vendedor para desocupar o imóvel. Mas qual que é a ideia aqui? O corretor falou o seguinte, né? Qual que é a nossa orientação? Que foi: o comprador assinou o contrato concordando que o vendedor teria até 30 dias para desocupar o imóvel e o comprador entrar. Simples, mas não. Começou a gerar um monte de problema, o comprador desesperado para entrar, o vendedor, entre aspas, tranquilo para sair porque ele estava cumprindo o contrato. E aí, qual foi a orientação para o comprador? Você vai ter que esperar os 30 dias, você concordou em fazer dessa forma, tá? Você concordou. Então não tem como agora, gente, qualquer alteração depois da assinatura do contrato tem que fazer um aditivo contratual. Não é simplesmente você decidir por conta e vou fazer. Não, todo mundo tem que assinar de novo, né, o aditivo, para dizer, ó, mudou isso daqui. Minha preocupação é colocar cláusulas demais e perder a negociação porque as partes acham exagero, mas entendi a ideia. Muito obrigada pelo esclarecimento. É isso mesmo. Tem gente que fala que é burocrático, que é prolixo, tem muita informação, mas entendam, quanto mais claro for no contrato, a situação é melhor. Porque não importa, que pode parecer muito mesmo, mas quanto mais claro estiver no contrato, quem paga o quê, quando paga, qual é a multa, quando que ela vai ser cobrada, quando não é cobrada, é melhor. Então não tenham medo de colocar no contrato, vocês não vão perder a negociação por isso, tenham certeza, mas saibam que é necessário saber explicar as cláusulas. Não basta também querer colocar um monte de coisa sem nem saber explicar para o seu cliente o que é que você está colocando lá. E lógico, esses contratos, né, a orientação que se pede é que um advogado especialista na área faça o contrato, mas a negociação é feita pelo corretor. Advogado não faz intermediação imobiliária. Quem faz intermediação imobiliária é corretor de imóveis. O advogado é uma peça-chave também para o desenvolvimento do corretor, ali na parceria, né, para fazer uma documentação correta. Mas a negociação é toda do corretor e ele precisa sim saber as cláusulas, saber sim explicar o que está acontecendo, o que significa uma coisa e o que significa a outra. Caso contrário, vocês vão ter problemas, como eu disse várias vezes durante esse quadro, várias vezes. Vocês não vão conseguir vender sempre. Por quê? Porque vocês vão começar a ter problemas e as pessoas vão passar a não indicar. Você não vai conseguir ter pessoas que confiem em você e, consequentemente, você vai deixar de vender. E a ideia é o quê? Vender sempre, vender com constância, vender todos os meses, tá? É isso. Então,
não se preocupem, mas aprendam a explicar. Não é só colocar lá e pronto, tá bom? Então, sempre foquem nisso, cláusulas essenciais, necessárias, todas elas, sem medo, mas aprendam a explicar todas as cláusulas, tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta? Pessoal, então agradeço a presença de vocês aqui hoje, falando um pouco sobre essas cláusulas que são necessárias no compromisso de venda e compra. Atentem-se a elas, e eu fico aí à disposição se alguém tiver alguma dúvida em algum contrato que estejam fazendo. Eu faço contrato todos os dias e cada contrato é um contrato diferente. Os corretores sempre trazem a proposta bem redigida para a gente conseguir formular e não ter problemas, tá? E a gente vê o desenvolvimento desses corretores cada vez melhor, um crescimento profissional por conta desse conhecimento técnico-jurídico que precisa ter também o corretor de imóveis, tá bom? Ótimo dia para vocês e até a próxima!